Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Hoje, a pedidos, a gente vai falar sobre a rotina de desenhar tirinhas para jornal. Esse vídeo faz parte da nossa sequência de vídeos sobre como trabalhar com desenho, sobre postura profissional. Isso foi uma sugestão do Paulo Bruno. Eu gostaria de agradecer por essa sugestão, gostei muito dessa ideia. E aí eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre essa experiência, né, de desenhar tirinhas em quadrinhos para jornal impresso ainda, né? Eu comecei com essa experiência já faz bastante tempo. A minha primeira empreitada nessa área foi com o Capitão Rapadura, personagem do cartunista Mino, para o Diário do Nordeste. E eu vou mostrar para vocês aqui uma série de imagens, mas antes eu quero pedir aquele like, quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês acharem que deve, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem o que quiserem, façam sugestões também para os nossos próximos vídeos. Eu sou Daniel Brandão, estou gravando esse vídeo aqui diretamente do Estúdio Daniel Brandão, essa escola de artes que existe aqui em Fortaleza desde 2002 e também é um estúdio de produção de histórias em quadrinhos e ilustrações, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui a algumas imagens que podem nos ajudar a ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando para vocês, né? Então, no começo dos anos 2000, eu comecei a publicar tirinhas no Jornal Diário do Nordeste com o Capitão Rapadura, né? Eu já trabalhava com o personagem, já fazia parte da equipe desde 2006, se eu não me engano. E durante alguns anos, o Mino me colocou na missão de mandar as tiras para o Jornal Diário do Nordeste todos os dias. Então, eu mesmo fiz muitas tiras, mas também montei uma equipe e eu coordenava essa equipe de produção para poder toda semana ter 7 tiras para mandar para o jornal, né? Então, era uma pressão muito grande, mas eu acho que eu consegui. Eu gostei muito da experiência, né? E eu acho que eu consegui me adaptar bem a essa ideia. Isso durou até, sei lá, 2006, provavelmente, tá? Mais ou menos isso. Foram mais ou menos uns 4 anos, 5 anos de tiras para o Diário do Nordeste que eu ajudei ali a coordenar uma equipe e enviar essas tiras para o jornal. Alguns anos depois, em 2009, eu criei a personagem Liz, né? E comecei a fazer tiras dessa personagem, tiras despretensiosas, né? Para a família. Vou mostrar para vocês a primeira delas aqui. Primeira tirinha que eu criei da personagem em 2009, ó. Tá aqui outubro de 2009. E eu fiz para virar um cartão de Natal para a família, né? Tem a participação da própria Liz no desenho aqui do chafariz. Era uma maneira de me aproximar da minha filha, ela tinha 6 anos nessa época, né? E essa personagem rendeu muita coisa. Eu não publicava em jornal, publicava nas redes sociais, mas essa personagem me rendeu alguns livros, né? Ela entrou em escolas, enfim, teve uma repercussão muito, muito bacana mesmo, assim, muito forte, muito maior do que eu imaginava. E aí, em 2018, eu recebi um convite do jornal O Povo, né? Aqui de Fortaleza, para publicar tiras diárias com eles, a partir de janeiro de 2018, né? Todos os dias. A minha filha já era adolescente, já tinha uns 2018, já tinha uns 15 anos, mais ou menos, ou ia fazer 15 anos, né? De 14 para 15 anos, então já era adolescente, e eu resolvi criar os mundos de Liz numa versão adolescente dela, para poder eu ter mais recursos de ideias, né? Com a própria vida da Liz ali. Eu sabia que eles estavam me chamando para publicar tiras diárias por causa do meu trabalho com a Liz, porque um dos livros que eu publiquei foi pela Fundação Demócrito Rocha,
que é uma editora, né, que tem alguma ligação ali com o Grupo Povo, mas eu não me sentia mais à vontade de fazer a tira da Liz criança todos os dias. Eu achava que eu não ia ter ideia suficiente para isso. Então eu resolvi diversificar, resolvi tornar a Liz adolescente, não ser mais uma tira totalmente pautada no real, por isso os mundos de Liz. Criei personagens fictícios ao redor da Liz, né? Porque meu grande medo era não ter ideias para tiras todos os dias, né? Então, vou mostrar para vocês também aqui a primeira tirinha dos Mundos de Liz, publicada em 2018. Aqui está. É, O traço já era um pouquinho diferente, né? Mudou muito de lá para cá. Quando eu vejo, assim, esses desenhos, eu fico, nossa, como mudou, né? Como era diferente, assim. E um outro desafio muito grande era fazer as dominicais, né? As tiras dominicais que davam bem mais trabalho. Vou mostrar também a primeira aqui para vocês, primeirona de todas. E tinha um formato assim muito comprido, né? Muito grande e tal, mas eu adorava fazer, né? Adorava fazer porque dava para explorar mais questões de narrativa, de diagramação, né? Eu já pensava em livro, já pensava em compilação, já pensava naquilo que era que eu chamava de patrimônio intelectual, né? Em tentar formar um patrimônio intelectual a partir da produção dessas tiras, né? Então, assim, por que aceitar um convite para publicar tiras num jornal impresso em pleno 2018, quando todo mundo sabe que o impresso estava em decadência, muitos jornais já tinham cortado seus espaços de tirinhas, né? Primeiro, por uma questão de resistência. As tiras, né, os quadrinhos surgiram como meio de comunicação de massa no formato de tiras de jornal. Então, estar nesse lugar, para mim, tem um valor muito significativo, histórico, de resistência mesmo. Pode me chamar de um autor anacrônico, não tem problema nenhum. Aceito essa denominação, crítica, enfim. Mas para mim é muito mais uma questão política, uma questão de resistência mesmo. Poxa, eu estou fazendo tira para jornal impresso, naquela época todos os dias, né? De domingo a domingo ali. Poxa, a troco de quê, né? Assim, a troco de resistir, gente. Resistir a essa pressão de ir cortando os quadrinhos dos jornais, tirando as artes dos jornais, diminuindo as páginas dos jornais, diminuindo a quantidade de jornais impressos, né? O jornal O Povo, ele é impresso até hoje. É um jornal realmente de resistência. Então, eu fui muito seduzido por essa ideia e por isso eu aceitei. E o segundo motivo, como eu já falei, né, era a formação de um patrimônio intelectual. E esse patrimônio intelectual, ele gera produtos, ele gera frutos, né? E o primeiro deles, assim, e talvez um dos mais importantes até aqui, tenha sido esse livro lançado em 2019 pela editora Noir, de São Paulo, concorreu a prêmio HQ Mix, né? É adotado por escolas até hoje. É um livro muito falado, muito elogiado, né? Teve ótimas críticas, ótimas resenhas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho desse material, tenho muito orgulho desse livro, tenho muito orgulho desse produto, né? Com o tempo, ficou muito sufocante fazer tiras todos os dias, né? Então, eu não me lembro mais quando, mas foi depois de 2019, eu pedi, falei com o meu editor do jornal, pedi para diminuir o ritmo. Então, atualmente, eu publico 4 vezes por semana, né? Já há alguns anos, a gente está em 2025. Então, eu publico às segundas, quartas e sextas, as tiras regulares, e publico aos domingos as dominicais, né? E aí, eu não parei de fazer tiras
da Liz durante muito tempo, mas também senti a necessidade de diversificar temas, né? Não ficar só no universo dos mundos de Liz, assim, experimentar outras coisas. Então eu fiz, por exemplo, tiras seriadas, né? Que gerou o livro Um Dia. Eu criei a série Desenho Vivo. Vou mostrar para vocês aqui uma tirinha de desenho vivo para ilustrar. Então eu diversifiquei para poder me manter criativo, né? Para me manter motivado nesse ritmo de publicar ainda 4 vezes por semana, né? Aos domingos também comecei a publicar páginas do projeto Madalena, né? Que é um projeto autoral que já está na página 163. No momento ele está pausado, mas ele vai voltar muito em breve. Eu continuo fazendo dentro do meu tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês também páginas do Projeto Madalena. Deixa eu ver se eu mostro a primeira página aqui para vocês. Achei. Vamos lá. Então, o Projeto Madalena também foi incluso nessa diversificação, né? Uma história seriada, com uma página publicada aos domingos, todos os domingos, né? Como os folhetins de antigamente, eu me inspirei muito nisso. Também tenho pretensão de que isso vire livro, né? De que esse material vire livro. Ainda preciso concluir. Tenho muito orgulho desse material também, né? Então, diversificar foi necessário para me manter motivado mesmo, ativo, né? E dentro dessa diversificação, agora, em 2025, surgiu um personagem novo a partir de uma terapia minha, uma sessão de terapia, né? Surgiu a ideia de um astronauta do Lunático, que é um astronauta que viaja para dentro, né? A viagem dele é para o seu interior, para o seu inconsciente, para as suas emoções. E eu me apaixonei pelo Lunático. O Lunático sou eu, né? Uma coisa muito autoral mesmo. Deixa eu mostrar aqui outra. Aquela é a primeira história do Lunático, né? Deixa eu mostrar mais uma tirinha dele aqui no formato tradicional. Então já faz um tempinho que eu estou publicando o Lunático todas as segundas, quartas e sextas e os Mundos de Liz aos domingos, né? No jornal, no jornal O Povo. Esse é o meu ritmo de produção atual, certo? Então, agora eu quero falar aqui para vocês um pouquinho sobre a rotina em si, né? Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, que eu sempre anoto ou gravo áudios, assim, de ideias de tiras que vêm a qualquer momento, né? Eu não posso desperdiçar nem um pouquinho dessas ideias, assim, porque, enfim, é um ritmo muito insano publicar em jornal 4 vezes por semana. Eu não faço seleção dessas ideias, eu vou jogando lá, assim, nesse grupo de WhatsApp que eu tenho só comigo. E aí, toda segunda-feira, eu sento para escrever os roteiros, né? E eu tento escrever pelo menos 4 tiras nas segundas-feiras à tarde.
E aí eu vou ouvir novamente os áudios que eu mesmo gravei para mim, ou ler aquilo que eu escrevi para mim, né? E tento transformar isso num roteirinho. Então, vocês estão vendo aí em primeira mão o roteiro de sexta-feira, que vai ser publicado nessa sexta-feira, dia 5, né? Que é um diálogo entre a Estrela, que é uma personagem do universo do Lunático, e o próprio Lunático, né? E essa tira está em andamento, eu vou já fazer essa tira aqui junto com vocês, certo? Então, eu escrevo 4 tiras na segunda-feira, certo? E aí eu preciso ser muito organizado, porque na segunda mesmo já começo a desenhar a tira de quarta, que eu preciso terminar até terça-feira para mandar para o jornal. Na quarta-feira eu começo a desenhar a tira de sexta-feira, né? Então hoje é quarta, eu vou desenhar a tira de sexta aqui com vocês, né? Mando a tira dominical junto, os mundos de Liz, e até sexta-feira eu faço a tira de segunda, tá? Da outra segunda. E aí na outra segunda eu paro, escrevo mais 4 roteiros e por aí vai, né? Então, dito isso e sem mais delongas, deixa eu ver se eu consigo aqui dividir a minha tela com vocês para poder desenhar um pouquinho do lunático. Vamos ver se dá certo aqui. Massa. Massa, massa, massa. Deu certo. Então vamos lá. Então aqui vocês estão vendo o gabarito, né, de 2 tirinhas. Essa tirinha de sexta aqui em cima e aqui embaixo vai ser a tirinha de segunda. Exato, de segunda. A tirinha de sexta eu já rascunhei ela, né? Deixa eu tentar mostrar aqui sem o rascunho, como vem o gabarito, né? O gabarito vem só com os requadros e os textos que eu escrevo e faço os requadros no Photoshop, tá? Depois eu rascunho de vermelho a, a tirinha e faço as definições em azul, né? As definições mais caprichadinhas, tá? Então, vai ser baseado aqui nessas definições que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu também tenho, gente, já uma paleta de cores aqui, né, à minha disposição, assim como também a paleta de cores específica do lunático e da estrela, também aqui à minha disposição, tá? Para poder facilitar todo o meu processo, ok? Vamos lá. Outra coisa que eu aproveito, né? Eu aproveito esses fundos que eu fiz de aquarela aqui, né, que já estão todos recortadinhos, para poder eu mascarar, que é a tirinha para vocês. E muitas vezes eu começo pelos balões. Então vamos lá. Vou pegar aqui a cor do balão da estrela, um amarelo específico. Todas essas cores já são pré-determinadas. Eu uso lápis, né, o equivalente ao lápis aqui do Clip Studio, né? Estou usando o Clip Studio, esqueci de falar isso. Eu vou tentar pelo menos colorir o primeiro quadro aqui com vocês. Para vocês curtirem todo o processo.
Agora eu não vou falar muito, pessoal, por causa da concentração necessária, tá? Então, peço desculpas pelo silêncio. Botem aí uma musiquinha para acompanhar, se vocês quiserem. Eu botaria uma musiquinha aqui para poder produzir, não boto porque o YouTube pode derrubar o vídeo, mas vocês em casa aí podem colocar uma trilha para acompanhar. Eu adoro ver produções, artistas produzindo, então eu espero que vocês gostem também, né? A minha ideia é essa, é que seja legal. Deixa eu pegar, colher aqui o branco agora para fazer o balão do lunático. O balão do lunático é branco e é menos arredondadinho que o da estrela. O lunático ele é mais melancólico, a estrela é mais positiva, mais energética. Então, até esse detalhe aqui eu pensei em diferenciá-los. Detalhe muito sutil, claro, mas, enfim, dividir aqui com vocês alguns pensamentos, algumas ideias de autor mesmo, né? Ok, balões resolvidos. Agora eu vou trabalhar os personagens. Aproveitar que eu estou com o branco aqui, e fazer um branco ao redor dessa sombra, que eu acho que vai ficar legal. Vou experimentar isso. Eu acho que vai ficar mais fantasmagórico. Esse branco também tem ao redor da estrela, né? Então vamos lá. Não porque ela seja fantasmagórica, mas porque ela brilha, né? Diferente. É outro propósito. Agora eu vou pintar o capacete do lunático. Está em 30, tá?
E assim, eu gosto muito desse estilo de pintura, porque lembra um pouco assim a pintura de criança, a pintura infantil, né? E eu sempre quis que o Lunático tivesse um pouco disso, assim. Ele é um pouco a criança dentro de mim, a criança, sei lá, assustada, ou a criança que eu encontro quando eu viajo para dentro de mim, né? Nas minhas terapias. Então, por isso eu optei por esse traço cartoon com essa proporção básica de duas cabeças e, e esse acabamento meio impreciso, assim como se fosse em giz de cera ou como se fosse com lápis de cor e não uma pintura muito certinha, sabe? São aquelas opções estéticas que a gente vai fazendo a partir de pesquisas também, de referências que a gente gosta, né? Nada disso é uma criação pura, né? É sempre um resultado de pesquisas. O nosso estilo, ele é um resultado de vários artistas que nós gostamos e consumimos, né? Os mood boards que a gente cria, mood boards são como se fossem arquivos, painéis que a gente faz com artes que nos influenciam, que tem a ver com aquele projeto, né? Então, às vezes, você colhe um estilo de cor de um artista ou de uma artista, um traço do outro, um cenário de outro, uma textura de outro, uma maneira de fazer luz e sombra de outro, né? E assim você vai criando algo inédito, algo seu, algo original, né? Como eu disse antes, nada é puramente original, assim. As criações, elas são resultantes daquilo que consumimos. Mesmo que não seja de forma consciente, tá? Até acho melhor que seja de forma consciente, mas você pode achar que está criando algo, só seu, que nunca ninguém fez, quando na verdade você está só, de alguma forma, reorganizando aquilo que você gosta e consome, né? Reorganizando do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua carga cultural, aquilo que você conhece, com suas limitações também, enfim. Acaba sendo algo só seu, óbvio, mas não é tão puro assim, né? Não vem do nada. Nenhuma criação vem do nada, né? No caso da Liz, isso é mais óbvio, claro, né? Vem de uma pessoa real, mas no caso do lunático, da estrela, talvez seja menos óbvio, né? Eu sei que o lunático sou eu, que a estrela também sou eu, que é um processo meu, né, de mergulho dentro de mim, do meu autoconhecimento, das minhas terapias, mas o leitor não sabe, né, nem necessariamente precisa saber disso, né? Ele precisa se identificar, quer dizer, precisar também não precisa, mas seria bom, né, que ele se identificasse com o personagem para poder, enfim, ele acompanhar o personagem com entusiasmo, né? E a Estrela foi a última personagem que eu criei, a mais recente, né?
Ela é a estrela guia do lunático, né? Ela é um outro lado do lunático, ela está dentro do lunático, né? Ela mora numa lua e ela representa uma tatuagem que me guia também desde sempre, que eu carrego no braço, que é uma lua e uma estrela. Então ela tem um significado muito forte para mim. Eu sinto, gente, que quanto mais a gente, como autor, né, fala de nós mesmos, mais universais nós somos, né? Mais pessoas se identificam com aquilo e o resultado é sempre impressionante, assim, positivamente, né? Então, eu uso um lápis ou um pincel, como queira chamar, no tamanho 30, eu mudo o mínimo possível, só mudo quando realmente é necessário, e não me preocupo se eu deixo escapar um pouquinho da linha, né? Como eu disse para vocês, é como se a minha ideia é como se fosse colorido por uma criança, né? Então, quanto mais autenticidade nesse sentido, melhor para mim. Então, assim, como vocês podem perceber, a rotina de um desenhista, né? De um tirista que publica em jornal é uma rotina que requer disciplina. E a gente tenta fazer o melhor possível, mas requer também um pouco de desapego. Em que sentido, assim? Em saber que nem sempre a gente vai publicar coisas geniais, né? A gente tem que fazer num ritmo forte, como eu faço, 4 vezes por semana. A gente precisa ter a humildade, né, de saber que vai publicar aquilo que a gente consegue fazer, né? Não exatamente o que a gente deseja, né? O que é que deu para fazer, o que é possível. E às vezes a gente se surpreende, às vezes a gente publica uma tira que a gente nem considera incrível, né? Mas
Felizmente alguém considera. E aí você vai indo na fé, né? Um pouquinho de fé aí nesse processo. Vocês podem ver que eu trabalho em muitas camadas também, é uma maneira que eu, enfim, minha pessoal de me organizar. Não quer dizer que funcione para todo mundo, nem que todo mundo vai gostar desse tipo de método, mas eu trabalho em muitas camadas, então gosto de criar um método que potencialize o ritmo da produção. Fazer algumas definição aqui para os personagens agora. E aí, para o lunático, eu optei por não usar o preto, para buscar uma leveza nessa arte final. E eu tento ao máximo também não usar
réguas do programa, né? Para poder a linha ficar tortinha mesmo, ficar como se fosse o desenho de uma criança. Lembrem desse conceito, né? Também penso assim que seja fácil para uma criança reproduzir, sabe? Queira desenhar. Poxa, é possível desenhar o lunático, e aí, enfim, eu adoraria ver crianças desenhando o lunático. Então, ter que criar um traço que estimule todo mundo a querer fazer o lunático, caso, enfim, tenha o coração tocado por isso. Então, ele não é um personagem complexo, até porque, enfim, preciso fazer muitas tiras dele, então é outro critério, né, que conselho que todo mundo tem aí para criar seus personagens, sejam personagens fáceis de desenhar. De reproduzir várias vezes, né? Veja, sei lá, Charlie Schulz, os personagens dele, né? Acho que vale a gente pegar essas referências clássicas aí e aprender com elas. Sempre salvando o trabalho, gente. Mas agora só falta o cenário.
Vou tirar a linha azul agora. E a gente tem o resultado final do primeiro quadro. Vi que eu preciso reforçar um pouquinho aqui esse balão. Ok, massa. Tá feito. E era isso que eu tinha para conversar com vocês, para demonstrar para vocês um pouquinho sobre a rotina de desenhistas que fazem tiras para jornal. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Espero que você tenha se inspirado a fazer o mesmo, a tentar fazer o mesmo e a valorizar a ideia de criar um patrimônio intelectual para você com o seu trabalho autoral. Tá legal? Eu acho essa, inclusive, uma saída muito interessante, inteligente para esse mundo aí que está cada vez mais inundado pelas IAs. Fica então a minha dica final, é isso. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí o seu like, comentem o que vocês quiserem, se inscrevam no canal, etc, etc. Vamos almoçar. Tchau, tchau.